Olá, boa tarde. Hoje eu vou entrevistar a Mônica Lange. Ela é psicóloga do Grupo São Francisco e vai estar aqui falando com a gente sobre problemas aí que a gente está tendo mentalmente durante essa pandemia, né? E eu já vou chamar a doutora aqui para a gente começar a conversar sobre esses assuntos. Eu vi que algumas pessoas mandaram algumas perguntas para a gente. Eu vou tentar fazer essas perguntas, tá bom? Vamos chamar primeiro aqui a doutora e a gente já começa para você que está ao vivo no nosso Instagram e para você que está assistindo a entrevista gravada dentro do nosso site. Boa tarde, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom, Júnior? Tudo bom para todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Doutora, muito foi falado no começo da pandemia sobre os efeitos que ela teria na nossa cabeça, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, desses sentimentos, dessa tristeza que tem batido para todo mundo, né? Uhum, uhum. É, na verdade, Júnior, a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Eu acredito que em nenhum outro momento da história mundial nós vivemos uma situação onde o isolamento social foi tão comprido, tão grande e tão massacrante como está sendo. A gente tem a questão do medo, né? Medo dos entes queridos ficarem doentes, medo da gente contrair a própria Covid, medo de perder emprego, medo da situação financeira, enfim, são situações muito atípicas e que podem sim despertar e desencadear uma série de transtornos, de labilidades e questões emocionais que a gente tem que estar atento para procurar ajuda se for o caso. Aumentou, doutora, a procura pelos serviços de profissionais de saúde mental durante a pandemia? Eu lembro que logo que começou a quarentena, houve pessoas que teve dificuldades, algumas até de lidar com a própria família, né? Que passaram a ficar confinadas dentro de casa e Uhum. passaram a ter outros problemas acarretados por causa da família, né, doutora? Com certeza, a rotina mudou muito, né? Você de repente começou a ter a família toda confinada em casa, pessoas que conviviam às vezes só aí à noite, na hora do jantar, e depois todo mundo ia dormir. Home office foi uma coisa que trouxe também uma série de mudanças. As crianças em casa, estudando em casa. Então, a gente observou um aumento, como você mesmo colocou, Júnior, de outras causas. Então, não só o que seria comum a gente esperar, depressão, ansiedade, mas principalmente muitas questões relacionadas a conflitos familiares. Certo. E quais os sinais de problemas de saúde mental? Aumento dos níveis de ansiedade? Por exemplo, dificuldade de dormir? É um dos sintomas? Dificuldade de dormir, alteração no apetite, uma labilidade muito grande de humor. Então, assim, uma hora eu estou bastante irritado, outra hora eu estou muito eufórico. Às vezes um retraimento muito grande, aquela coisa de não tiro o pijama, não quero levantar da cama. Uh, Sinais mesmo de ansiedade, né, como palpitações, dificuldade para respirar ou respiração muito afoita, dores de cabeça, tudo isso pode indicar. É sempre bom lembrar que um pouco de ansiedade e um pouco de melancolia, todos nós temos, isso faz parte da condição humana. Mas quando esses níveis de ansiedade ou de melancolia começam a atrapalhar o nosso dia a dia, e a gente percebe não só atrapalhar o nosso dia a dia, mas também atrapalhar a nossa relação com as outras pessoas, aí é sinal de que pode já estar tendo alguma questão emocional para ser checada. E, doutora, o que fazer, né, se eu sentir que eu estou muito ansioso por causa de tudo que está acontecendo? O que eu devo fazer? Olha, é importante a pessoa primeiro entender, né, compreender e aceitar que nós estamos realmente vivendo uma situação atípica, mas é uma situação que vai passar, né? Em algum momento
Nós precisamos confiar aí nos nossos profissionais da área de saúde, os nossos pesquisadores. Em algum momento, alguma medida, seja uma vacina, alguma coisa assim, vai ser criada e isso vai passar e as nossas vidas vão voltar ao normal. Então, eu acho que a primeira coisa é essa tolerância, né? Desenvolver essa tolerância com a situação e a autotolerância de estar vivendo um momento também muito atípico na própria vida. Eu acho bastante importante criar uma rotina. Então, assim, não é porque eu estou em casa, em isolamento social, que eu vou, como eu dei o exemplo no começo, né? Eu vou ficar o dia todo de pijama, ou não vou dar atenção para a minha alimentação, ou vou dormir mais que o necessário, ou vou ficar tempo demais na televisão. Não. Vamos criar uma rotina saudável, vamos fazer uma atividade física em casa, ainda que seja leve, fazer um alongamento, vamos aprender a meditar, vamos aproveitar para fazer cursos online, vamos criar uma rotina de uma alimentação mais saudável, vamos estabelecer horários para o home office, horários para ficar com as crianças, vamos levantar da cama e tomar banho, trocar de roupa, colocar uma roupinha, mulheres, cuidar do visual, passar um batom. Eu acho que é muito importante manter uma rotina. Desenvolver alguns hobbies, organizar as questões pessoais que durante o nosso tempo normal de trabalho, de correria do dia a dia, a gente às vezes não tem tempo de fazer. Então, organizar armários, de repente rever aí papeladas que a gente vai juntando e precisa de tempos em tempos dar uma reciclada. Aproveitar um pouco dessa questão da rede social e estabelecer algumas redes de alguns contatos, alguns networkings, fazer um networking profissional. Enfim, é hora da gente ser criativo e ter essa tolerância e essa paciência, porque esse período vai passar. Doutora, eu estou conversando hoje com a psicóloga Mônica Lange. Ela está falando aí dos problemas que a gente está enfrentando. Todos nós estamos sentindo em um momento ou outro algum sentimento relacionado à pandemia. Seja uma tristeza para as pessoas que estão morrendo, ou seja, tristeza que a gente... Eu, por exemplo, doutora, eu estou sentindo muito assim a falta de liberdade. Eu faço terapia uma vez por semana, já faz alguns meses, e eu até essa semana falei com a minha psicóloga sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que saía muito, sabe, gostava muito de me sentir livre, e hoje, por mais, você não tem mais essa sensação de liberdade, né? Você se sente preso. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, mas você não consegue mais viajar, você não consegue ir no shopping, parece que você está preso, que alguém está te prendendo. E isso deve ser os seus pacientes também devem estar relatando isso, né, doutora? Sim, sim. É por isso que a gente estimula essa questão de ser um pouco mais criativo. Então, jogos, quebra-cabeça, estabelecer essas conversas através das mídias, né, das redes sociais com outras pessoas, aprender novas coisas, então desenvolver um trabalho aí de artesanato, aprender um tricô, um crochê. Lembrando sempre, Júnior, que assim, ó, a liberdade é também uma questão muito de sentimento interior. Eu, às vezes, tenho essa suposta liberdade fática de pegar meu carro e viajar, mas não me sinto livre na minha consciência, me cobra uma série de coisas. Então, eu acho que para quem está em casa, é tentar criar um espaço, um tempo de se sentir produtivo. Porque eu acho que o que deprime mais não é exatamente a falta do que fazer, mas sim a falta da sensação de se sentir produtivo. E às vezes eu consigo me sentir produtiva até fazendo um bolo de fubá, né? Então é muito também uma questão de disciplina interna e de autoposicionamento. Como eu me posiciono frente a isso? Eu vou me resignar ou eu vou buscar me manter produtiva dentro das possibilidades que eu tenho nas mãos nesse momento? Certo, doutora. E quem já tinha antes da pandemia algum distúrbio, como depressão, tem maior risco de agravamento desses problemas agora com a Tem. quarentena? Tem.
E eu alerto que os familiares, os amigos dessas pessoas fiquem bastante atentos se perceberem alguma alteração no comportamento delas. Então, assim, às vezes um retraimento mais do que o normal, muitas crises de choro, às vezes uma alteração muito grande de apetite, alteração do sono considerável. Começou a perceber que a pessoa está piorando, né? Tá aumentando aquela sintomatologia, procurar um profissional. Doutora, eu falei aí, por exemplo, no meu caso, que eu sinto a falta de liberdade, mas com a pandemia é comum surgir medo, apreensão, pensamentos negativos. A senhora já falou que os hobbies ajudam muito a gente tirar a cabeça desses sentimentos, né? Uhum. Existe uma técnica de PNL, que é programação neurolinguística, que é assim, quando a gente tem um pensamento negativo, você pode falar até em voz alta, você pode mentalizar ou pode falar em voz alta. Você fala assim, cancela. Ou então você pode dizer, este pensamento está cancelado. E automaticamente criar dentro de si a imagem do que seria exatamente o oposto. Alguns pacientes meus, eu indico inclusive até um caderno, um caderninho de notas, um bloquinho de notas, onde toda vez que manifesta aquele pensamento negativo, aquela ideia ruim, então, por exemplo, eu me sinto inútil, eu me sinto inadequado, escrever o pensamento oposto. Eu sou muito útil, eu sou bastante adequada, eu sou uma pessoa legal, eu sou um cara bacana. Então, esse tipo de prática pode parecer bastante óbvio, bastante simples, mas isso vai fazendo com que o nosso próprio cérebro seja retroalimentado por pensamentos e por ideias e por imagens e percepções opostas àquelas que são de cunho mais negativo. Certo, doutora. A gente vai conversar um pouco sobre as pessoas que perderam parentes, mas antes da senhora falar um pouco sobre isso, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós todos. Por exemplo, nós jornalistas, a gente recebe todas as informações, a gente analisa todas elas e repassa uma parte do que a gente apura para os nossos leitores. Eles, às vezes, falam, nossa, olha como tá pesado as notícias e tal. Só que para a gente também fica pesado porque a gente ainda filtra algumas coisas. Mas mesmo assim, para os nossos leitores, no caso, ainda chega as notícias muito pesadas. O que fazer, doutora? Porque agora as notícias são muito pesadas, né? Todos os dias, 1.000 mortes no país. Aqui em Piracicaba a gente está com cerca de 4, 5 mortes todos os dias. Então, como a gente faz, doutora, para manter a cabeça saudável diante de tantas notícias pesadas? Júnior, assim, olha, com todo respeito ao trabalho do jornalismo, da mídia, eu recomendo às pessoas que não estão diretamente envolvidas com isso, então profissionais de saúde, uma pessoa que às vezes trabalha num ramo que é diretamente envolvido com essas questões, evite esse bombardeio de informações. Então, assim, eu escolho uma fonte, 2 no máximo, que eu confio e me alimento daquela fonte, daquelas informações, um dia sim, um dia não, ou pelo menos uma vez por dia. Se eu me coloco, né, se eu coloco a minha mente, o meu cérebro, sob esse estímulo constante de tragédia, fatalmente eu vou vibrar tragédia. E é o que eu estou te falando, se eu não tenho uma profissão que tem um impacto diretamente, que sofre impacto direto com isso, eu não tenho necessidade de ficar toda hora retomando esse assunto, né? Então, eu diria para as pessoas filtrarem e intercalarem em noticiários com filmes mais amenos, ouvir uma boa música, ler um bom livro, assistir um documentário, alimentar mente, corpo e alma com outros tipos de estímulo. Certo, doutora, após mais de 4 meses, Piracicaba segue ainda com um número alto de casos, conforme eu disse, ainda estamos na fase vermelha, com muitas restrições.
À medida que o tempo passa, doutora, é mais difícil manter o distanciamento social, segurar a vontade de sair e encontrar os familiares. Como que isso tudo fica na nossa cabeça, doutora? Olha, é aquela questão que eu te falei da tolerância, né? Da resiliência. Então tá na hora de a gente ser criativa. Eu não posso ver, não posso tocar os meus familiares, mas eu posso vê-los através de chamadas de vídeo, através de outros recursos, Skype, Meet, existe inclusive agora uma possibilidade da gente assistir. Eu nunca fiz isso, mas me contaram que já existe. Existe um programa, parece que na Netflix, que as pessoas que estão distantes assistem o filme ao mesmo tempo e podem conversar sobre o filme e jogos também. Quer dizer, a gente precisa ser criativo. Sabe, existem coisas, existem processos que a humanidade passa, né? E nós estamos passando por que são inevitáveis. Então, negar que isso está acontecendo ou tentar de uma forma quase irracível querer combater isso chega a ser violento com a nossa própria condição. É isso que nós estamos vivendo e nós não estamos podendo fazer nada melhor, não porque a gente não quer, mas porque não é possível. Certo, doutora. E aqui em Piracicaba a gente perdeu algumas pessoas que eram bem conhecidas, né? E também tem, como a gente já está com mais de 200 mortos numa cidade de 400 mil habitantes, é um número muito grande. Eu queria que a senhora falasse um pouco como lidar com o luto, doutora. O luto na Covid tem sido diferente, né? Assim, o luto é sempre complexo, porque envolve uma perda e cada pessoa sente essa perda de uma forma diferente, né? Mas o luto pela Covid, ele traz alguns elementos aí novos que são muito mais angustiantes. Então, por exemplo, a questão desse ente familiar, dessa pessoa querida, falecer longe da gente, né? Falecer muitas vezes em contato com um desconhecido. A gente não poder fazer um velório, né? O enterro ser feito de uma forma muito rápida, caixão fechado. A gente sabe que o ser humano, ele é muito ritualístico. E esses rituais, o ritual de um velório, o ritual de uma despedida, o ritual de um enterro, de uma cremação, onde as pessoas podem, de alguma forma, prestar alguma homenagem, alguma última homenagem àquela pessoa, esses rituais, a tentativa é exatamente criar uma organização num momento de muita desorganização emocional, né? Então, como a gente está sendo privado disso, o luto pela Covid acaba sendo, como eu te falei no começo, um tanto mais desafiador. Então, quais seriam as dicas? Dentro do possível, criar com os familiares rituais substitutivos àqueles rituais tradicionais. Então, eu sei que existem empresas que já estão fazendo velórios virtuais. A gente pode fazer um texto bonito em homenagem àquela pessoa e postar nas redes sociais. A gente precisa... É um momento, como toda perda, que envolve a gente fazer uma força, um esforço para se apegar mais às lembranças positivas do que os últimos momentos, né? Que são, de certa forma, não tão positivos assim, né? São negativos. E prestar atenção no seguinte, se eu começar a me sentir culpada, porque isso é um movimento emocional muito natural de pessoas que perdem entes queridos. Se eu começar a me sentir culpada pela situação, checar se esse sentimento de culpa ele está diretamente relacionado à questão da doença, da Covid, ou se eu estou trazendo sensações de culpa por coisas que eu queria ter feito e não fiz enquanto aquele ente era vivo. Se esse for o caso, aí eu indico até procurar, no caso, algum tipo de ajuda profissional para elaborar de uma forma mais estratégica esse momento de luto. Doutora, Se não cercar posso... de amigos, tá? Rede de apoio também é fundamental.
Entendi. Doutora, como lidar com o pós-pandemia? Porque eu acredito que no pós-pandemia a gente vai ter um aumento de toques, por exemplo, né? Por exemplo, pessoas que vão ficar frenéticas por limpeza. Como lidar então com esse pós-pandemia? Eu acho que é cedo falar sobre isso, né? Dos problemas que a gente vai ter no futuro, mas eu já começo a ver algumas notícias sobre pessoas que começam a desenvolver alguns hábitos excessivos por causa da experiência que está tendo hoje. Uhum, uhum. É observar o quanto esses hábitos irão persistir e o quanto esses hábitos irão atrapalhar o meu dia a dia. Porque, assim, às vezes eu crio alguns hábitos que não necessariamente é um toque. Por quê? Porque com algum tempo eu já consigo modificar, eu consigo trabalhar mentalmente que aquilo não é mais necessário. Então, eu realmente preciso ver a persistência e o quanto isso está impactando a minha realidade. Se eu perceber persistência e impacto na minha qualidade de vida, é o caminho tradicional de todo tipo de toque, de todo tipo de transtorno obsessivo compulsivo, é procurar ajuda. Certo, eu conversei hoje com a doutora Mônica Lange, ela é psicóloga. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo ao vivo aqui no Instagram. Essa entrevista vai virar uma notícia lá dentro do site do Piranote e vai ser compartilhado também com os nossos mais de 300 mil seguidores lá no Facebook. Doutora, a senhora gostaria de falar alguma coisa nesse final de entrevista? Não, gostaria de agradecer, né? Agradecer a audiência, agradecer a participação, nos colocar à disposição, né? Nós do Grupo Apvida estamos aí à disposição de vocês para esclarecer mais dúvidas, para atendê-los, proporcionar aí um caminho de saúde, de cura com qualidade. Estamos à disposição, quero deixar apenas a minha gratidão. Certo, muito obrigado. Então, doutora, Obrigada, Júnior. essa foi a coluna Momento Saúde com oferecimento do Grupo São Francisco, do Sistema Apvida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até, muito obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.